Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, verso 7 a seguir. A palavra de Deus diz dessa forma: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja pode estar tomando assento. Aqui, igreja, com esse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o apóstolo Pedro expondo uma verdade impactante. Ele fala assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. E isso para muitos pode soar como uma ameaça, mas para o cristão que tem comunhão com Deus, para o cristão compromissado com Deus, ele entende, ele compreende que isto não é uma ameaça, mas é uma chamada, é uma orientação de Deus à vigilância e à fidelidade. E o apóstolo Pedro aqui, de maneira nenhuma, a sua intenção é produzir medo, mas o seu foco e atenção é fazer com que nós, como seus servos, vivamos como quem entende que o tempo é curto e que a eternidade, ela é certa. Por isso, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus, quando o crente em Cristo Jesus vive à luz dessas verdades, vive à luz do fim, ele valoriza o tempo presente. E Pedro mostra aqui, igreja, como deve ser essa nossa vida. Essa nossa vida precisa ser com oração, com amor, com serviço e também com atitudes. E é por essa razão que o tema do sermão desta manhã é chamados para servir com amor e propósito. Chamados para servir com amor e propósito. O texto nos diz o seguinte no versículo número 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Aqui o apóstolo está falando sobre vigilância, ele está falando sobre oração, ele está falando também sobre sobriedade. Pedro também aqui fala sobre equilíbrio. Sobriedade é equilíbrio. Ele fala sobre vigilância, mas não a vigilância qualquer, ele fala de uma vigilância espiritual. E por que é que Pedro fala dessas coisas logo no início de suas palavras? É porque o tempo é curto, o tempo está próximo, o tempo ele é breve. E por essa razão nós precisamos de uma mente clara e um coração inclinado à oração. Precisamos sermos criteriosos ou sóbrios.
Precisamos ter, em outras palavras, igreja, o autocontrole. Pois quem não tem a sobriedade, quem não é criterioso, muitas vezes se deixa levar pelo pânico e pela distração. E nós que servimos ao Senhor, que temos a nossa confiança no Senhor, que temos o nosso coração no Senhor, nós não podemos sermos controlados pelo pânico, nós não podemos sermos controlados pela distração, mas nós precisamos termos foco em nosso servir ao Senhor, em nossa vida espiritual. É necessária sobriedade, é necessário que nós venhamos a sermos sóbrios, é necessário que nós venhamos ter um autocontrole, a fim de que nós possamos estarmos em harmonia com o Senhor e não nos esquecermos que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, que zela pelas nossas almas. Precisamos ter sobriedade ou cuidado nas nossas orações. Isso, igreja, significa ter uma vida espiritual atenta, ter uma vida espiritual desperta, ter uma vida espiritual vigilante, para que nós possamos manter o nosso contato, a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. Muitas vezes o problema da igreja não é a falta de oração. Na grande maioria das vezes a igreja ora e ora muito. E isso é bom, é louvável e tem que ser incentivado e praticado. Mas o grande erro nosso muitas vezes é que nós oramos muito, mas vigiamos muito pouco. Então é necessário orarmos e também vigiarmos. O próprio Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Afinal de contas, meu irmão e minha irmã, o fim dos tempos não nos deve levar ao desespero, mas à dependência de Deus em oração. Se nós sabemos que Jesus está voltando, se nós sabemos que os dias são os dias finais, nós não podemos entrar em desespero, nós não podemos ficar em alvoroço, mas nós devemos e podemos ter o nosso coração em paz, descansado nas promessas do Senhor. E para isso, nós precisamos de vigilância, nós precisamos de sobriedade, nós precisamos de proximidade com o Senhor. E só conseguiremos isso cultivando uma vida de oração, de vigilância e termos o domínio próprio das nossas atitudes. E por falar em domínio próprio, este é um fruto que é gerado, que é produzido em nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, em suas orações, mais do que nunca, de tudo aquilo que você pede ao Senhor, priorize você pedir a Deus a manifestação do domínio próprio em sua vida. Igreja, quem acredita, quem crê que o fim está próximo, ele ora mais, ele age menos e ele também fala menos. Ele ora mais porque é mais dependente do Senhor e ele age menos porque ele espera o sinal verde da parte do Senhor. Quem serve ao Senhor não sai por aí fazendo tudo que dá na mente, tudo que vem ao coração, tudo que é a vontade de fazer, mas quem serve a Deus com compromisso, ele consulta ao Senhor, ele pede cautela, ele pede orientação do Espírito Santo, e quando ele é orientado pelo Senhor, quando ele é orientado pelo Espírito Santo, ele começa a agir. Por isso, quem serve ao Senhor com cautela, ele age menos, mas nesse agir menos dele, é um agir com qualidade, é um agir com ousadia, é um agir com base naquilo que Deus os orienta a fazer, porque de nada, meus irmãos, adianta nós nos ocuparmos de tantas tarefas, de tantas coisas, e estarmos fazendo aquilo que é o desejo e o propósito do nosso coração. E na verdade, o que nós precisamos fazer é realizar aquilo que é o desejo
e o propósito do coração de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos orar mais, agir menos, ou melhor dizendo, agir na direção do Senhor e também falar menos. Muitas vezes nós falamos demais, nós falamos muito, e a Bíblia fala que quem muito fala, muito peca. Quem muito fala, mais erra. E a Bíblia também fala que quando nós estamos principalmente diante de Deus, que sejam poucas as nossas palavras, porque nós estamos diante da presença daquele que é todo-poderoso, que conhece o nosso coração, que conhece inclusive as intenções do nosso coração, conhece inclusive os pensamentos que nós estaremos a pensar antes que eles venham à nossa mente. Então, igreja, a oração, ela é a resposta. A oração, ela é o remédio contra o caos do mundo e contra o caos que muitas vezes ocorre dentro das nossas próprias almas. O texto prossegue dizendo o seguinte no versículo 8: acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui agora o apóstolo Pedro está sendo levado pelo Espírito Santo a falar a respeito do amor, o amor fraternal, o amor em Cristo, o amor que precisa ser exercido entre nós, no seio da igreja, uns para com os outros. E ele fala que esse amor, ele precisa ser diferenciado. Ele usa a expressão amando intensamente, tendo amor intenso uns para com os outros. E quando aqui Pedro diz, acima de tudo, ele está afirmando que o amor é a prioridade máxima na vida cristã. Ele coloca o amor aqui acima de todas as coisas que até aqui ele falou. Até aqui Pedro falou de coisas interessantes, de coisas importantes, mas de tudo aquilo que ele falou, ele usa a expressão, mas acima de tudo, sobre todas essas coisas, ele fala que o amor, ele é prioridade. E esse amor precisa ser autêntico, esse amor precisa ser intenso, esse amor precisa ser demonstrado. Esse amor não pode ser apenas da boca para fora. Esse amor não pode ficar apenas na intenção. Mas este amor precisa ser traduzido em ações, em realizações, em atitudes visíveis no convívio da igreja do Senhor. Pois quando os tempos, quando as épocas são difíceis, o amor precisa ser demonstrado. O amor precisa ser mais intenso. É aí que o amor de fato precisa ser manifesto. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, o amor não pode esfriar. O amor não pode ser mais frio. Mas é aí que o amor precisa estar em alto relevo e destaque em nossas vidas. A palavra de Deus fala que por se multiplicar a injustiça e a maldade, o amor de muitos estaria se esfriando. Mas que esses muitos cujo amor se esfria, não seja eu, não seja você, não sejamos nós, mas que nós estejamos sempre com um coração cheio e aquecidos com o amor de Deus, para amarmos ao Senhor e para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, conforme aqui já foi expressado pelo presbítero Ramos em sua palavra inicial. Portanto, igreja, esse amor ele precisa ser intenso. E o amor intenso é o amor que não desiste. E no grego, esse amor é o mesmo termo que é usado para um atleta que se esforça até o fim. Eu não vou aqui usar a nomenclatura no original em grego, mas o que importa você saber é o seguinte, que a expressão aqui quando Paulo usa, e quando a gente vai ali no original, no grego, nós encontramos que essa expressão de amor intenso é a mesma expressão que é aplicada para um
atleta dedicado, para um atleta que se esforça, para um atleta que tem como objetivo final receber o seu prêmio, ser um conquistador, ser um vencedor. E um atleta determinado, ele se dedica, ele se esforça, ele pratica, ele se esmera em fazer aquilo que é melhor para receber o seu prêmio, para receber o seu galardão, para que o seu trabalho seja reconhecido e para que ele seja bem consigo mesmo. Então, de igual modo, aqui aplicando na questão de amor, nós devemos nos esforçar, nós devemos nos preparar, nós devemos sair da zona de conforto e nós precisamos exercitar, de fato, o amor, a caridade, a disposição de apoiar e de ajudar uns aos outros. E amor, igreja, nós demonstramos em pequenos atos, em pequenas atitudes. Nós já estamos demonstrando que nós amamos o nosso próximo, que nós amamos o nosso irmão, que nós respeitamos aqueles que estão conosco nessa mesma carreira, nessa mesma caminhada e nessa mesma corrida para o reino de Deus. E nesse contexto, quando nós estamos amando uns aos outros, o versículo, o texto bíblico fala que este amor é tão poderoso que ele chega a cobrir uma multidão de pecados. Isso significa que quando nós perdoamos, quando nós suportamos uns aos outros, nós estamos nos restaurando, nós estamos restaurando a nossa vida, nós estamos restaurando a vida do nosso irmão, da nossa irmã. E este cobrir pecados aqui, igreja, não significa que nós estamos encobrindo o erro, que nós estamos fazendo vista grossa ao erro que muitas vezes nós encontramos em nossas vidas e também na vida dos nossos irmãos. Mas quando nós somos misericordiosos, quando nós perdoamos ao nosso próximo, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos demonstrando misericórdia, nós estamos demonstrando amor. E quando nós olhamos para o erro do nosso irmão com simpatia, entendendo que o nosso irmão erra, entendendo que a nossa irmã erra, assim como eu erro, assim como você erra, assim como nós erramos, e quando nós estamos dispostos a manifestar uma inclinação para compreender e para perdoar e não levar em consideração muitas vezes a ofensa que é cometida contra as nossas vidas, então nesse contexto nós estamos fugindo da aparência do mal. Nesse contexto nós estamos evitando o pecado. Nesse contexto nós estamos no caminho do perdão. E se estamos no caminho do perdão, certamente muitos pecados que poderiam estar sendo arraigados ou arraizados em nossos corações, eles são lançados fora, porque nesse sentido o amor elimina, o amor lança fora todas essas coisas. A igreja que ama é uma igreja que cura. E nós, como igreja, como o corpo de Cristo, precisamos amar uns aos outros. E quando amamos uns aos outros, biblicamente, nós estamos nos curando uns aos outros, nós estamos liberando a cura. Portanto, então, meu irmão, se existe alguma ofensa que você guarda em seu coração, que o seu irmão projetou contra você, se você guarda a raiz de amargura, elimina isso, ame. Por amor a Cristo, perdoe. Por amor ao seu irmão, perdoe. Por amor à causa do reino, perdoa. Porque você serve e serva, perdoa. Porque você é uma nova criatura, perdoa. Porque o amor de Cristo Jesus está derramado nos corações através do Espírito Santo, perdoa. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. A igreja que ama é uma igreja que promove a cura. E em tempos de conflito, o amor é o cimento que nos mantém unidos. O amor é o cimento que mantém as pedras dessa edificação que é a igreja, que é o corpo de Cristo, unidos. O amor, igreja, é o vínculo. Podemos dizer que o amor, segundo a palavra de Deus, é o vínculo da perfeição, nas palavras do apóstolo Paulo.
Então, em tempos de conflito, vamos amar, pois o amor nos mantém unidos, fortalecidos no Senhor. E onde há amor, sempre há espaço para recomeços. Muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito, que não tem como fazer mais nada, e nós damos tudo por perdido. Nós damos a causa por perdida. Mas, irmãos, a palavra última é do Senhor. Quem tem a palavra final é o Senhor. E quando nós amamos a causa, nós amamos o reino, nós amamos o Senhor, nós amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo, de fato, existe recomeço em nosso meio. Há esperança em nossas vidas. É como se o Espírito Santo soprasse em nossas vidas naquele pavio que está fumegando, para que ele volte a acender, e aí então a chama reacende, o amor é renovado, o nome do Senhor é glorificado, e as nossas vidas, elas passam a ter um significado, porque estamos na presença do Senhor. O texto prossegue falando que nós também precisamos praticar a hospitalidade, que nós precisamos ajudar uns aos outros, fazer o bem uns aos outros, praticar as boas obras uns aos outros, mas isto sem reclamar, isto sem fazer murmuração. Olha o que diz o versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Igreja, aqui nesse contexto de perseguição e dispersão, a hospitalidade naquela época era essencial. Vale aqui ressaltar mais uma vez que quando Pedro escreve a sua carta ali a esses irmãos, ele escreve para uma igreja que estava sendo perseguida. O cristianismo estava sendo perseguido. E nesse sentido, os irmãos, eles tinham que deixar as suas casas, deixar as suas residências, deixar as suas moradias, deixar a sua cidade. Eles tinham que fugir para outros lugares, fugirem para outras cidades, fugir até muitas vezes para outros países, para resguardar as suas vidas, para manter a segurança da sua família, para que não fossem torturados, para que não fossem mortos. E então eles fugiam. Mas enquanto eles fugiam, por onde quer que eles iam, eles proclamavam, eles anunciavam Jesus Cristo. E assim o reino ia crescendo, o nome do Senhor ia sendo glorificado. Mas esses irmãos e irmãs que fugiam por causa da perseguição, eles não tinham moradia, eles não tinham onde ficar. Então, nesta ocasião, era importante a hospitalidade, era importante receber essas pessoas, essas famílias em sua casa, para que passasse a noite, para que tivesse ali um alimento, para que tivesse ali um cobertor, para que tivesse ali, sabe, algo que fosse essencial, importante para as suas vidas. E isso estava acontecendo nessa época. E então aqui Pedro fala que os irmãos em Cristo que estavam em cidades que ainda não havia perseguição, eles deviam acolher, eles deviam receber, eles deviam dar guarida aos irmãos na fé que precisavam de apoio e de ajuda neste momento. Os cristãos viajantes precisavam de abrigo, precisavam de sustento, precisavam de apoio, precisavam de cuidado. E os irmãos na época estavam fazendo isso. Muitos faziam com voluntariedade, muitos faziam com amor, muitos faziam isso de bom grado. Mas existiam muitos que estavam fazendo isso contrariados. Eles estavam fazendo com o coração fechado. Eles estavam fazendo apenas para agradar. E por essa razão, Pedro aqui inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, ele conhece os corações, ele sabia que havia ali alguns corações trancados, alguns corações que estavam reclamando, alguns corações, segundo o termo bíblico, que estavam murmurando. E murmurar, a igreja, é você falar baixinho, é você reclamar baixinho, é como se fosse uma fofoca, é como se fosse um fuxico baixinho. É como que se você visse alguém na cidade vindo em sua direção, e você ali na sua casa com os seus parentes, ou com quem estivesse, você falava: olha, eu vou ser obrigado a receber, eu vou ser obrigado a fazer, porque se eu não fizer, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E eles acolhiam, mas por obrigação,
e não por amor. E muitas vezes isso, nos dias de hoje, acontece também. Não apenas com a recepção, com a acolhida que nós damos às pessoas que chegamos em nossa casa. Às vezes isso acontece também com pessoas que vêm de fora e que vêm participar de um culto conosco, vêm visitar a igreja. Nós muitas vezes não sabemos nem receber direito essas pessoas. E muitas vezes na hora de praticar o bem, fazer alguma coisa para com alguém, dependendo de quem é, nós falamos: não, eu não vou ajudar, eu não vou fazer, porque fulano não merece, fulano é folgado demais, não, eu não vou fazer. Irmãos, se nós fôssemos receber os bens do Senhor, as bênçãos do Senhor, por merecimento, nós não receberíamos nada. É por graça, irmãos, é por amor. Merecendo ou não, por amor, nós devemos praticar o que é certo, fazer o que é conveniente, fazer aquilo que é bíblico. É isso que a palavra de Deus nos ensina, e é isso que nós devemos colocar em prática no dia a dia. E aqui, para a sua época, a hospitalidade, ela precisava ser voluntária, alegre e não um peso. E de igual modo, quando você for ajudar o irmão, uma irmã, que você faça isso com disposição, que você faça isso com voluntariedade, que você faça isso com alegria, que não seja um peso para você. Ou você faz desse jeito, ou não faz. Porque se você fizer, vai ser em vão. Deus não vai aceitar. E você será punido pelas suas más atitudes. Porque aquilo que você está semeando, igreja, você estará colhendo. Então, vamos ficar atentos àquilo que nos ensina a palavra do Senhor. Receber alguém em casa é abrir espaço para Deus agir, para Deus falar. Muitas vezes também nós não queremos, não gostamos de receber as pessoas em nossas casas. Precisamos mudar essa mentalidade. Eu sei que nós queremos ter a nossa privacidade, mas há momentos que Deus envia pessoas até a sua casa. Às vezes Deus não envia as pessoas até a igreja. Talvez até a igreja eles não virão, mas é mais fácil eles irem até a tua casa e a tua residência. Então receba. É claro que nesse contexto, se você é uma mulher, o seu esposo não está em casa, tome cuidado com quem você vai receber em sua casa. Fique atento em relação a isso. Vigie nesse contexto, tá? Mas, sendo vigilantes e atentos, nós precisamos fazer aquilo que é o nosso dever como homem e mulher de Deus estarmos realizando. A hospitalidade, igreja, ela é uma forma de evangelizarmos, é uma forma de evangelismo prático a essas pessoas. Na hora que você está servindo ali um chá, que você está servindo ali um café, que você está colocando ali uns biscoitos, ou um bolo, até mesmo servindo um almoço, ou servindo uma janta, servindo um suco, ou um copo de água para alguém que está em sua casa, esta é uma oportunidade para que a pessoa possa se abrir, para que você possa ouvi-la, para que você possa demonstrar o seu carinho, o seu amor, e participar com ela do amor de Cristo, para uma alma sedenta que precisa ouvir a palavra do Senhor. Pois quando abrimos a nossa casa, nós também estamos abrindo o nosso coração, para que sejamos instrumentos de Deus, para consolo e comunhão daqueles que não têm comunhão, daqueles que não têm esperança, daqueles que precisam de consolo. Portanto, igreja, servir com amor é tão espiritual quanto evangelizar e quanto pregar a palavra do Senhor dentro da igreja ou fora da igreja. O texto bíblico prossegue dizendo o seguinte no versículo 10, que nós precisamos servir a Deus com os dons que Ele nos concedeu, com os dons da graça. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O texto fala: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus o capacita.
Aqui Pedro está apresentando umas declarações mais belas sobre o serviço cristão. Ele fala o seguinte, que cada um sirva o próximo, cada um sirva a Deus, conforme o dom que recebeu do Senhor. E isso prova, igreja, uma coisa, que todos os crentes têm um dom específico. Todos os crentes têm uma capacidade, todos são úteis para o Senhor, todos têm um chamado, todos têm um ministério. Ninguém é inútil no corpo de Cristo. O texto fala que nós somos bons dispenseiros, ou seja, nós somos administradores. Nós não somos os donos dos dons que Deus nos confiou. O dom não é seu, a capacidade não é sua. O dom é de Deus, a capacidade de quem te deu foi o Senhor. E esse dom, essa capacidade que Ele te deu, Ele te qualificou, Ele te condicionou, Ele te qualificou, Ele te preparou para que você reparta, para que você abençoe, para que você edifique uma vida, aqueles que estão carentes, aqueles que estão precisando. O texto bíblico fala que Deus, na sua graça, na sua bondade, na manifestação dos seus dons para com a sua igreja, ele usa o termo aqui, a multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus tem muitas maneiras, muitas formas, muitas expressões. Existe, por exemplo, o ensino, existe o serviço, existe a generosidade, existe o consolo, existe a oração, existe o aconselhamento, existe tantas outras coisas no contexto, no seio da igreja do Senhor, que cada um é dotado, cada um é capacitado, e tudo isso que Deus forneceu à igreja é para que nós viéssemos a colocarmos em prática, para a edificação do corpo de Cristo e abençoar aqueles que estão necessitados. E aqui Pedro, ele resume os dons em duas categorias. A primeira categoria é daquele que fala. Ele fala o seguinte, quem fala deve falar como quem transmite a palavra de Deus. Então, se Deus lhe deu capacidade com as palavras, com a comunicação, use esse dom, use esse talento, mas use para manifestar a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Não fale o que você acha, não fale o que você pensa, não fale do seu achismo. Muitas vezes quando as pessoas chegam até nós, e nós começamos a falar, e começamos a orientar as pessoas, muitas vezes nós falamos assim para a pessoa, olha, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas se eu fosse você, eu faria assim. Eu acho que você tem que agir desse jeito. Irmãos, aquilo que eu penso, aquilo que você pensa, aquilo que nós achamos, pode até ser que dê certo, mas não é garantia. Então, quando você conversar com uma pessoa, quando você estiver orientando uma pessoa, orienta essa pessoa segundo a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta. A palavra de Deus é o bálsamo. A palavra do Senhor é o remédio. É a palavra do Senhor que vai fazer a diferença. É a palavra do Senhor que vai trazer restauração. É a palavra do Senhor que vai edificar. É a palavra do Senhor que vai levantar. É a palavra do Senhor que vai fazer toda a diferença. Então, portanto, se Deus te usa na oratória, com a palavra, com a comunicação, faça isso segundo a palavra de Deus. Uma outra categoria aqui é para quem serve. Muitas pessoas não são de falar, elas são mais da ação, elas são mais de atividade. Elas olham e vêem uma dificuldade, elas vão ali, fazem, e não comunicam, às vezes nem o pastor, e nem precisa. Sabia disso? Quando você vai fazer alguma coisa para ajudar alguém, não precisa comunicar ao pastor, não precisa comunicar a ninguém. Deus está vendo, Deus sabe o que você está fazendo. Se você sabe que pode ajudar, que deve ajudar, faça, porque Deus está vendo, e Ele vai te recompensar. Então, se a tua capacidade é em serviço, você deve fazê-lo com a força, com a capacidade que Deus te dá. Então, sirva com o dom que Deus te deu, e faça isso com excelência e dependência do Espírito Santo. Pregue com temor, sirva com vigor.
E toda habilidade, igreja, espiritual é uma expressão da graça divina em nossas vidas. Por essa razão, use-a para edificar, use-a para abençoar e não para se exibir. Não para dizer eu sou, eu faço, eu fiz, eu realizei e eu acontecer, mas faça tudo isso para a honra e para a glória de Deus. Porque importa que nós venhamos a diminuir e Cristo venha a brilhar, Cristo venha a crescer através das nossas vidas. E para finalizar, igreja, no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele nos instrui a nós vivermos para a glória de Deus. O versículo diz assim: para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O propósito de toda a nossa vida cristã é glorificar a Deus, é a glória de Deus. Tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer precisa ser, no final das coisas, para a honra e para a glória de Deus. Tudo que fazemos, igreja, como pregar, servir, amar, orar, deve apontar para Cristo e não para nós mesmos. O texto diz a seguinte expressão: em todas as coisas. E isto então significa que não há área neutra em nosso servir ao Senhor. Não existe área neutra no nosso culto ao Senhor. Em tudo aquilo que fazemos, em todas as coisas, o Senhor precisa ser glorificado através das nossas vidas, por meio de Cristo. É que o texto fala, por meio de Cristo, ou seja, Cristo, Ele é o canal, Ele é a razão, Ele é o motivo do nosso serviço e da nossa adoração. Porque a Ele, igreja, o texto fala, a Ele pertence a glória. E Pedro aqui termina dizendo o seguinte, que o nosso serviço cristão é, no fundo, uma adoração contínua e prática na presença no Senhor. Igreja, entenda uma coisa, que culto ao Senhor, cultuar ao Senhor, não se resume apenas a essas poucas horas que nós temos aqui aos domingos, reunidos aqui como igreja. Não, o nosso culto ao Senhor é um ato contínuo. Nós encerramos daqui a pouco estamos encerrando, mas após a oração de encerramento, após a impetração da bênção apostólica, nós encerramos esse período aqui, mas o nosso culto continua. O nosso culto continua na nossa individualidade. Tudo aquilo que você faz, meu irmão, tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer, é para a honra e para a glória de você. Ou melhor dizendo, é para a honra e para a glória do Senhor. É para a honra e para a glória de Deus. Portanto, o nosso servir ao Senhor é algo prático, é algo contínuo, é algo que acontece a todo instante. Sirva a Deus de tal modo que as pessoas não te vejam, mas vejam em Cristo em sua vida. Que as pessoas vejam Cristo em você. Sabe, meu irmão, quando o servo some, a glória de Deus aparece. Importa que nós venhamos a diminuir, para que Cristo seja visto e notado em nossas vidas. Quando o ministério, quando o nosso chamado, ele é centrado em Cristo, ele frutifica para a eternidade. Vamos nos colocar em pé, igreja, agora. E para concluir, nós queremos dizer o seguinte: Pedro nos mostra que viver nos últimos dias é viver com propósito, é viver com generosidade, e não com o medo do fim, mas com uma vida cheia da presença, cheia da graça, cheia do Espírito Santo. E então, meu irmão, minha irmã, por essa razão,
Saiba, o fim se aproxima. Portanto, ore, vigiando, com cautela e com sobriedade. Ame, mas não de qualquer jeito, não da boca para fora, mas ame de maneira intensa. O amor cobre uma multidão de pecados. Seja autêntico, seja hospitaleiro, sirva com voluntariedade, sirva com alegria. E use os seus dons como mordomo e dispenseiro da graça de Deus. E quando fizer todas as coisas, quando você fizer tudo isso, faça tudo isso para a honra e para a glória de Deus. Eu quero concluir aqui lendo o versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.